Voltamos com o Horizonte Debate. Espero que o convite que fiz no final do primeiro bloco tenha acontecido. Chame, porque discutiremos questões importantes da saúde do homem em casa. Doutora Maria, quando conversávamos no primeiro bloco sobre o mito do exame, né, que talvez movimente todo o mês esse exame que homens têm medo pelo tabu, né? O que as organizações parceiras e co-irmãs do seu sistema têm dito sobre o rastreamento de próstata? Hoje, o Ministério da Saúde e o INCA, né, que é o Instituto do Câncer, que é o consultor, né, nacional para as questões do câncer, eles seguem todas as recomendações dos órgãos internacionais e das agências... Dos consensos, essa palavra fugiu. Podemos de novo? O Ministério da Saúde e o INCA, que é o Instituto do Câncer, eles seguem o que está normatizado nos consensos internacionais, né? Então, é até importante a gente dizer disso, porque quando a gente fala de Novembro Azul, imediatamente vem a associação com o câncer de próstata e o incentivo ao rastreamento, né? Eu acho que o doutor Roberto pode falar o incentivo bastante, a fazer o exame. A fazer o exame, né? O sujeito já chegou novembro, passou o Outubro Rosa, onde se estimula as mulheres a fazerem os exames ginecológicos. Aí ele já fica assim, vai sobrar para mim. Agora é a hora do câncer de próstata, né? Na verdade, hoje não há uma recomendação para o rastreamento organizado pelos sistemas de saúde, né? A gente recomenda o rastreamento avaliado pelo profissional de saúde, pelo médico, né? A partir de sinais e sintomas que o homem possa apresentar. Então, é um conceito diferente, né, do que a gente às vezes vê sendo veiculado, né, e é importante ficar atento para isso. Exatamente pelas questões que o doutor Roberto colocou no bloco anterior, né? Os estudos demonstram, né, que nem todas as pessoas têm o benefício fazendo o rastreamento, né? Pode haver o sobretratamento, o sobrediagnóstico, né? Então, o rastreamento, né, a realização desses exames, tanto o PSA, né, quanto o toque, eles devem acontecer mediante, né, a discussão do paciente sintomático com o seu médico. Por que o exame é tão difícil? Antes do doutor Roberto colocar a palavra final, se faça ou não o exame, por que é tão difícil, doutora Sandra? Pois é, eu acho que tem muito essa questão da masculinidade. Nós sabemos que o homem brasileiro, ele ainda transita muito a questão do machismo, que é uma hipervalorização dos aspectos masculinos. Primeiro de tudo, como eu já falei, a autossuficiência. Não vou adoecer, eu estou bem. O homem, como o cuidado do outro em relação ao outro e em relação a si próprio, ele entra muito no papel de um provedor. Então, ele dificilmente vai procurar. Nós sabemos que os cuidados são basicamente femininos. Na nossa cultura ainda é muito feminino. E tem a questão mesmo de ser um toque retal, essa associação com a questão até do homossexualismo, e que isso gera uma dificuldade enorme para o homem procurar fazer o exame. Quando falamos do homem, doutora Sandra, nós não estamos falando só do homem de 49, a gente está falando do de 19, do de 29, né? Exatamente. Vocês não têm ideia do tanto que se brinca nós, homens, com relação a isso, quando estamos apenas entre nós. Doutor Roberto, fazer ou não o exame? É evidente que sim, mas precisa ver para quem. Nós temos aqui alguns conceitos que efetivamente já temos certeza deles. Primeiro conceito. O câncer de próstata, ele não é uma doença só. Primeiro. Segundo conceito, não existe doença, existe doente. Quer dizer, uma mesma doença, numa pessoa diferente, ela vai ter manifestações clínicas e evolução diferente. Então, baseado nisso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Onde é que está o centro, a harmonia do centro? Quem são aqueles indivíduos na comunidade que tem fatores de risco maiores? Nós temos certeza de que existe um grupo de pessoas que tem história familiar do câncer de próstata. Então, para essas pessoas, você deve recomendar uma avaliação urológica a partir de 45 anos. Para os demais, a partir de 50. A avaliação urológica não necessariamente vai ser necessário que você vá
de 6 em 6 meses, todo ano, ficar fazendo exames, etc. Então, a nossa recomendação é essa. Paciente que tem fator de risco, ou seja, história familiar, ou seja, afrodescendente, onde você tem uma incidência maior. Então, para dentro da comunidade, dentro da sociedade, esses dois grupos devem iniciar uma avaliação urológica a partir de 45. O urologista vai ter o bom senso, após uma discussão adequada com o paciente, de como é que deve ser esse segmento. Rastreamento populacional livre, com PSA, etc., é algo muito controvertido. Particularmente, nós acreditamos que ele possa ser mais maléfico que benéfico. Sim. Por exemplo, a Sociedade Americana, da American Cancer Society, a Sociedade Americana de Cancerologia, ela não recomenda que se faça PSA a partir de 75 anos no indivíduo assintomático. E a gente vê isso muito no dia a dia, pacientes com 80, 85 anos, etc., sem sintoma nenhum e com o exame sendo feito e qual é a razão? Haverá uma interferência, haverá uma modificação de quadro e esse indivíduo vai ter uma queda de saúde porque ele vai ter... Não, vou dizer, não, porque depois dessa idade, a grande maioria dos homens vão ter câncer de próstata. Se você procurar, você vai achar. Mas, por outro lado, a maioria dos tumores são tumores indolentes. O indivíduo vai conviver sem sintoma e vai, eventualmente, falecer em decorrência de outra doença que não o câncer de próstata. Então, por que tratar? Entendo. Por que procurar? Para que diagnosticar algo que você não vai tratar? Mesmo porque a incidência de outras patologias, outras doenças graves que podem levar o indivíduo a risco de morte a partir dessa idade, ela aumenta consideravelmente. E pode aumentar, inclusive, em decorrência de tratamento, seja radiação ionizante ou cirurgia. Indivíduo que tem medo do diagnóstico, ele utiliza dessa fala do Dr. Roberto para não procurar ainda mais ajuda? Não, mas eu acho que ele está falando de uma situação que é bem diferente, né? Diferente. Porque é na pessoa idosa, está falando da questão da indolência, do câncer aí nessa circunstância, que tem até a ver com a própria idade, né? Que a evolução é menos rápida. Mas eu acho que não, que a pessoa não vai se utilizar. Às vezes, porque ele tem um desconhecimento mesmo. A gente trabalha nessa faculdade, no curso de pós-graduação, com médicos do Brasil inteiro. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que vem médicos de várias partes do país e quase todos trabalhando na atenção primária. E nós trabalhamos muito nesse sentido com os alunos. Eles estão trabalhando com a atenção primária da promoção da saúde, mas não especificamente de descobrir doenças. Na verdade, eu tenho muito medo assim, desses rastreamentos populacionais, porque a gente vê situações assim, de que gera muita tensão quando a pessoa, às vezes, tem em mãos um diagnóstico, por exemplo, no caso o PSA, e às vezes não tem muito sentido na situação dele, mas ele está ali com ele acha que já é um diagnóstico. E um PSA aumentado para a maior parte dos pacientes, ele já considera que seja câncer, antes mesmo de ir ao médico, né? Isso é muito ruim. É muito ruim. Isso aí gera tensão. De um psiquiatra. Gera tensão, estresse. A gente só está repetindo a questão do PSA, explicamos no primeiro bloco, que é um exame, que é uma proteína, um antígeno, a partir de uma proteína que a próstata produz e que se altera ao longo do tempo, né? E que se, teoricamente, diagnostica alterações da próstata a partir desse... Não necessariamente, exclusivamente câncer. De câncer. Exatamente. Mas aí tem uma outra informação potencialmente agradável e importante. Estudos recentes têm levado, e estudos relacionados com a procura de novas substâncias que são muito mais específicas para o câncer da próstata, que tem levado, os estudos estão quase aí, levado a um diagnóstico mais preciso, muito mais do que o PSA, do diagnóstico, através só de exame de sangue, do diagnóstico de câncer, primeiro. Segundo,
do diagnóstico da agressividade desse câncer. Isso é que é bonito, porque você vai, com isso, evitar biópsias desnecessárias. Sim. Se você tem um exame de sangue, que é um exame, quer dizer, um procedimento médico muito menos invasivo do que uma biópsia prostática, com todos os riscos inerentes ao procedimento. O exame de sangue vai lhe fornecer o diagnóstico de câncer ou não câncer. Segundo, se o câncer que você fez é indolente ou não, através do exame de sangue, isso é sensacional. Eu acredito que, felizmente, em pouquíssimo tempo, nós vamos ter acesso a isso. Doutora Maria, no próximo bloco, eu quero perguntar para a senhora o papel da mulher nesse sistema, de conscientizar em casa com relação a isso. Fique conosco. O moço ficou aí do lado? Mantenha-o. A gente volta daqui a pouquinho.